Discussões entre você e seu parceiro têm acontecido com mais frequência do que você gostaria? A comunicação não violenta pode te ajudar com isso. Fica comigo nesse vídeo que eu vou desmistificar alguns pontos dessa nova linguagem. O meu nome é Gustavo Castilho e essa é a série Ferramentas Não Regras da CNV. E por que ferramentas não regras? Porque a partir do momento que você conhece essas ferramentas da comunicação não violenta, você não tem que utilizá-las sempre. Então não é uma regra que você utilize essas ferramentas depois que você aprende. Você pode utilizá-las quando você quiser. Estão ao seu dispor. A sua escolha de utilizar quando você desejar. O Marshall, que é o criador, Marshall Rosenberg, criador da comunicação não violenta, ele tinha uma frase, eu vou falar em inglês, que ele falava assim: It's hard to do a don't. Em tradução literal seria: é difícil fazer um não faça isso. Então, é difícil fazer algo em linguagem negativa. E quando eu falo o que eu não quero, você não está recebendo informação do que eu quero. Então, por exemplo, eu tenho 5 opções. E aí, eu falo para você: ó, eu não quero esta opção aqui. Aí você vem e me apresenta essa, que é também uma opção que eu não quero. Aí, ou seja, eu não te falei o que eu quero, eu te falei o que eu não queria. Aí sobrou outras opções para você me apresentar. Pode ser que algumas daquelas outras eu também não quero. Agora, se eu chegar para você e falo: ó, eu quero essa opção aqui, fica muito mais fácil para você. Você já chega e já me apresenta essa opção, porque eu já falei para você que eu quero esta. Então fica muito mais fácil para você e mais fácil para mim. Então essa é também um dos pontos, uma das características do pedido, que é o quarto componente da CNV, que é fazer o pedido na linguagem positiva. Apesar de ter esse conceito de que é difícil fazer um não faça, ou seja, utilizar a nossa linguagem, uma linguagem positiva, eu vou trazer aqui nesse vídeo hoje o que a CNV não é. Então, a minha intenção nesse vídeo, ao dizer o que a CNV não é fornecer esclarecimento a fim de evitar confusões no uso dessa nova linguagem, no uso da CNV. Então, esse é meu intuito, desmistificar e dizer o que a CNV não é. E isso foi motivado, esse meu desejo de vir aqui fazer esse vídeo para você, foi motivado de uma situação que aconteceu recentemente comigo. Eu estava em um aniversário e eu estava conversando com uma pessoa e eu ouvi a seguinte frase dessa pessoa: eu estou com raiva dessa tal de CNV porque tem um amigo meu que aprendeu isso aí e agora ele quer doutrinar todo mundo. Quando eu vi aquilo, ou quando eu ouvi aquilo, foi desafiante e eu fiquei bem chateado. Após ouvir aquilo, eu, utilizando essa linguagem, a CNV, eu fui identificar as minhas necessidades que não tinham sido atendidas quando eu ouvi aquilo. E aí eu percebi que minhas necessidades de confiança, de aceitação e de clareza não tinham sido atendidas. Confiança no sentido de que as pessoas que começam a estudar a CNV e a praticar, colocar na linguagem delas do dia a dia, eu quero ter essa confiança de que elas vão utilizar a CNV com o intuito dela, o propósito dela, que é gerar mais conexão entre as pessoas. Então eu percebi que essas minhas necessidades não tinham sido atendidas. E como estratégia para atender essas minhas necessidades, eu decidi fazer esse vídeo para você, para trazer mais esclarecimento do que é a CNV e do que não é a CNV. Então, o primeiro ponto que eu estou trazendo aqui para você, do que não é a CNV. Então, CNV não é doutrinar. Quando eu comecei a estudar a CNV, eu queria que todas as pessoas falassem essa linguagem, porque eu percebi que essa linguagem ela atendia às minhas necessidades de harmonia, de paz, de segurança, de autenticidade.
E aí, como eu vi que essas minhas necessidades eram atendidas, eu falei, opa, quanto mais pessoas falarem essa língua, utilizar essa língua na comunicação, mais eu vou ter essas minhas necessidades atendidas. E aí, então eu tive esse desejo de que mais pessoas falassem essa linguagem. Mas aí, com o passar do tempo, eu entendi que forçar alguém a fazer algo não é CNV. Pelo contrário, é o oposto da CNV, porque um dos pilares dessa linguagem é a escolha, é a necessidade de escolha. O Marshall até tem em um dos... O Marshall Rosenberg, criador dessa linguagem, ele até tem em um dos capítulos do livro dele, falando da escolha. Então, quando eu escolho fazer algo e quando eu tenho que fazer algo. E ele até dá mais detalhes lá em um capítulo específico do livro dele. E foi quando eu percebi isso, que essa questão da escolha, de forçar alguém a utilizar a CNV na vida delas, eu percebi que não era algo que estava alinhado com a CNV. E aí eu utilizei uma outra estratégia. Foi aí que eu decidi aplicar a CNV na minha vida. E aí eu comecei a focar nas minhas necessidades. Comecei a focar a minha energia, a minha atenção em aplicar essa linguagem na minha vida, na minha comunicação, nos meus relacionamentos, sem me preocupar se os outros também iriam utilizar essa linguagem. Eu me preocupei em utilizar só para mim mesmo, só para mim na minha comunicação com as outras pessoas. E qual que foi o resultado? O resultado foi que as pessoas começaram a perceber que eu estava utilizando uma linguagem diferente e começaram a ver eu fazendo aquilo e começaram a modelar, ver que aquilo era interessante e começaram a fazer aquilo também. Então, um exemplo que eu tenho é da minha namorada, que é a pessoa que mais convive comigo. E aí, outro dia, ela veio compartilhar comigo algo que eu fiquei muito contente, muito satisfeito de ouvir. E ela disse o seguinte, que ela percebeu que em outro dia ela estava escrevendo uma mensagem para uma pessoa do trabalho, e aí ela percebeu que naquela mensagem tinha coisas da CNV, técnicas da CNV, tinha consciência da CNV, de se importar com a outra pessoa, de comunicar necessidade, de verificar o que ela queria e não estava obtendo. Eu fiquei muito contente, porque eu não cheguei doutrinando ela, falando que ela tinha que fazer tal coisa ou não tinha que fazer tal coisa. Ela simplesmente viu eu fazendo e acabou fazendo parecido. Então, um ponto de atenção que eu quero trazer aqui para você, para que você que está no início da prática de CNV, que tem acompanhado meus vídeos, que já leu o livro do Marshall e que teve esse vislumbre que nem eu tive de, nossa, essa é uma linguagem que eu quero pra mim, eu quero que o mundo tenha. Então, é um ponto de atenção pra você, pra verificar se você tá tentando doutrinar outra pessoa. As pessoas especialmente as pessoas que vivem ao seu redor. Então, esse é um ponto de atenção que eu trago pra você. Outro ponto de que o que a CNV não é falar manso. Então falar com aquela vozinha doce, não é essa a ideia. Então, CNV não tem nada a ver com não gritar. E por que eu tô falando de gritar aqui? Nem sempre a gente consegue manter o equilíbrio emocional. Às vezes a gente grita, às vezes é difícil de conter toda aquela emoção que tem. E isso não está desalinhado com a CNV. E eu vou explicar o porquê. O Marshall, ele costumava dizer, utilizar o termo gritar em girafa. É até um pouco engraçado para quem não está acostumado com essa linguagem da girafa. A girafa, ela representa a linguagem da CNV, que é a linguagem que tem curiosidade, que tem foco em necessidades, em sentimentos. Então, o Marshall dizia gritar em girafa. O que é isso? É se expressar utilizando sentimentos e necessidades. E ao invés de utilizar julgamentos, culpa, ataque, então num caso de tipo falar assim, você é um estúpido, você é um egoísta, isso seria gritar julgando a outra pessoa, pondo um rótulo nela. E aí gritar em girafa é expressando necessidades, sem julgar, sem atacar a outra pessoa. E aí eu vou trazer aqui um exemplo da minha vida, que aconteceu entre eu e minha namorada, num exemplo que em um outro vídeo meu eu trouxe esse exemplo com mais detalhes, mais completo. Aqui eu vou trazer só uma parte
referente a esse contexto aqui. Então, foi um exemplo onde estava eu e minha namorada na minha cozinha da minha casa, a gente estava fazendo um jantar, e aí teve uma situação que eu gritei com ela da seguinte forma: qual boca do fogão você quer acesa? Eu falei desse jeito com ela, com bastante intensidade. E aí quando eu disse isso, na verdade, o que eu estava dizendo? Se eu fosse traduzir, né, para a linguagem da girafa, em sentimentos e necessidades, eu estava dizendo que eu estou confuso, eu quero clareza. Então eu pedi por clareza. E aí, logo em seguida, eu perguntei para ela se ela tinha ficado chateada com o que eu havia dito. E aí ela disse que não. Ela disse que ela sabia que eu não podia atacar ela. É que nem na CNV a gente fala isso, né? Eu não tenho o poder de causar um sentimento nela. Achei lindo aqui, ó. E ela falou assim que ela sabia que eu estava pedindo por clareza. Clareza de qual boca você quer acesa do fogão. Ai, foi fantástico aquilo. Ver acontecendo assim com uma pessoa que eu me importo tanto, que eu gosto tanto, e essa pessoa utilizando as técnicas da CNV, que é algo que eu trabalho, é algo que eu uso no meu dia a dia, é muito recompensador, né? Fiquei muito contente quando essa situação aconteceu. Outro ponto então do que a CNV não é. A CNV não é ficar quieto para não incomodar. Porque dessa forma, se eu fico quieto e não com o intuito de não incomodar outra pessoa, eu tô abrindo mão de expressar as minhas necessidades, que é o núcleo da CNV. A ideia, então, o foco da CNV é atender às necessidades, atendimento de necessidades. Porque o Marshall dizia que toda ação nossa é para atender uma necessidade. Então, se eu tenho uma que não está sendo atendida, o que eu quero? Eu quero buscar formas de atender essa necessidade. E aí, depois passando por um estágio mais avançado da CNV, de consciência, a gente entende que o importante é atender a necessidade de todos os envolvidos, e não somente as minhas. Às vezes, por exemplo, eu tenho um pouco de desafio de atender a minha necessidade de autenticidade, ao mesmo tempo que eu tenho a minha necessidade de cuidado com a outra pessoa. Então, assim, o cuidado que eu tenho, a forma como eu vou expressar, as palavras que eu vou utilizar com a outra pessoa ao eu atender a minha necessidade de autenticidade. Então, esse também é um cuidado que a gente toma na CNV. Então, voltando aqui. Quando eu fico quieto, então eu não busco atender minhas necessidades. Eu me expressando, eu estou utilizando a CNV, porque dessa forma eu estou falando o que eu estou querendo e eu não estou obtendo. Então, se eu fico quieto, a outra pessoa ela não fica sabendo o que eu quero ter e não estou obtendo. Então, ficar quieto para não incomodar não é CNV. Outro ponto que a CNV não é uma fórmula para conseguir o que eu quero do outro. Então, às vezes alguém pode ver a CNV uma forma nova, uma forma de se comunicar diferente. Então, eu posso pensar, então eu vou utilizar essa forma para manipular a outra pessoa para ela fazer o que eu quero. Então, esse não é o intuito da CNV. Então, quando alguém se comporta assim, achando que a CNV é uma fórmula para manipular o outro e obter o que deseja, eu tenho algumas necessidades minhas que não são atendidas quando eu vejo um comportamento desse. São necessidades de integridade, de segurança, de confiança, de autonomia. Então, são necessidades minhas que deixam de ser atendidas quando eu vejo alguém tentando manipular outra pessoa utilizando a CNV. E aí tem uma história do Marshall, que ele tinha um senso de humor, às vezes, diferenciado. E essa história do Marshall eu ouvi de uma americana, e é o seguinte. O Marshall estava, então, dando aulas de treinamento, né, de comunicação não violenta para um vendedor de carros. E aí, num certo encontro deles, o Marshall disse assim para ele: se você for usar a CNV para vender mais carros, eu vou ter que matar você. Então, é óbvio que ele não estava se referindo a matar efetivamente a pessoa. Mas eu acho interessante essa história porque é forte, né? Eu vou matar você se você fizer aquilo. Então, me marcou isso.
Neste caso, ele estava querendo dizer que a pessoa estava querendo utilizar a CNV para manipular a outra pessoa, para despertar na outra pessoa a vontade dela comprar carros. E eu gosto de usar essa história bem para isso, para exemplificar, para deixar marcado, que nem ficou marcado em mim, que a CNV não é uma fórmula para manipular pessoas. Então, voltando, o foco na CNV é estar presente com os outros, ouvir as suas necessidades, independentemente da forma que essas necessidades são expressadas. Então, às vezes, se uma pessoa ela tá se comportando de uma forma que você não está gostando, o que o Marshall falava, nós sempre estamos falando ou obrigado ou por favor. Obrigado por atender minhas necessidades, ou por favor, atenda as minhas necessidades. Então, se uma pessoa está se comportando de uma determinada forma, é uma necessidade não atendida que está ali presente. Então, o foco na CNV, ao invés de manipular a outra pessoa, é estar presente com ela, para ver que necessidade essa pessoa está buscando atender, independente da forma que essa pessoa escolhe para expressar essas necessidades. E aí, depois eu vou atrás de verificar como que eu posso atender essas necessidades. As necessidades dele, da outra pessoa, e as minhas necessidades. Então, esse é o foco da CNV, não é manipular o outro. O que mais que eu trago aqui de ponto de que a CNV não é? Não é somente uma linguagem. Ela vai muito além de uma linguagem. Ela é uma mudança de consciência. Então imagina que você estava utilizando um óculos rosa. Então você via tudo rosa. Aí de repente você tira esse óculos rosa e você põe um óculos verde. E você vai começar a ver tudo verde. Então essa é a ideia, é mudar a consciência. Estávamos acostumados com uma forma e agora iremos ser apresentados uma nova forma de se expressar. E é uma nova forma não só de se expressar, é também de pensar, de agir, de reagir, de se comportar. Então, por isso é uma nova linguagem, é atrás dessa mudança da consciência. Não é simplesmente um novo idioma, uma nova linguagem, vai além disso. E apesar de ser uma mudança de consciência, uma americana uma vez disse uma coisa que eu achei bem interessante, que é o seguinte: o Marshall utilizava então o chacal para representar a linguagem que a gente está acostumado e a girafa para representar a linguagem da CNV. E aí essa americana ela me falou assim: Gustavo, imagina se um dia você decidir parar de falar português aí no seu país, no Brasil. Como vai ser isso para você? Eu falei, vai ser bem desafiante para mim. E aí ela falou, então, é semelhante com a linguagem do chacal. E se você parar de falar a linguagem do chacal, ou seja, de julgamento, de crítica, de ataque, vai ser difícil para você se comunicar com as pessoas. E se comunicar consigo mesmo. Porque o chacal não é algo pra gente destruir, algo pra gente matar. O chacal, eles são nossos guardiões, nossos guias. E eles nos avisam, essa necessidade sua não está sendo atendida. Então, apesar da CNV ser uma mudança de consciência, a ideia é manter também essa outra linguagem, que é a linguagem do chacal, para a gente poder continuar se comunicando com as pessoas ao nosso redor. E com nós mesmos, que dentro de nós temos os nossos chacais. Essa americana, ela costuma falar assim para mim, ela tem 2 chacais nela, assim, nos ombros dela. É o not enough, que não é suficiente, e o too much, você fez muito, você foi além, você foi demais, fez muita coisa, tá exagerada, né? Então ela costuma brincar falando que ela tem esses 2 chacais nos ombros dela. O que mais que a CNV é? Então, além dela ser além de uma linguagem, ela é uma forma de viver. É uma forma de viver com mais autenticidade, com mais harmonia, com mais conexão. E ela também traz, essa forma de viver, traz uma postura de ser mais curioso do que está acontecendo com o outro naquela situação específica, curioso do que está acontecendo comigo. Então, um dos exercícios que a gente faz é o exercício de auto-observação. Observar, o que eu estou sentindo nesse momento? E esse sentimento, ele me ajuda a encontrar qual necessidade que não foi atendida, que causou esse sentimento. Então, essa observação, essa curiosidade
de eu estar prestando atenção mais no que está acontecendo, o que está vivo ali. Então, quais são as necessidades que estão vivas naquele momento? Depois que aconteceu aquele fato, o que surgiu dentro de você? Então, prestar atenção nisso, estar curioso dentro de si. E prestar atenção também, estar curioso com o que ele gostaria de estar obtendo e não está. O que ele deseja e não está obtendo. Então, essa é outra também característica da curiosidade. O que eu também gostaria de ter e não estou obtendo. Outra característica também da CNV, a gente focar nisso. Outro ponto aqui então do que a CNV não é. A CNV não é somente os 4 componentes. Quais são os 4 componentes? Para você que esse é o primeiro vídeo que você está vendo, os 4 componentes da CNV: observação, sentimentos, necessidades e pedidos. Então, eu vejo muitas pessoas que começam a estudar a CNV, ler um livro, achar que a CNV se resume somente a esses 4 componentes. Então, ele vai muito além. Eu trouxe um exemplo aqui para você de como que eu posso estar utilizando os 4 componentes da CNV e não estar utilizando a consciência da CNV. Então, seria algo do tipo: eu observo que as roupas sujas estão no chão. Eu fico chateada quando vejo isso e eu preciso de ordem. Você poderia lavar suas roupas? Então eu utilizei aqui os 4 componentes: a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. Mas aí, quando eu analiso essa situação, eu penso: e a conexão com a outra pessoa? Onde é que está? Eu só falei. Então, eu não parei para ouvir a outra pessoa. Então, onde estão os sentimentos e necessidades daquela pessoa? Eu verifiquei, eu chequei com ela quais são os sentimentos dela, por que ela fez aquilo, quais necessidades dela ela estava buscando atender quando ela deixou as roupas sujas no chão. Não, eu não busquei. Mas eu utilizei os 4 componentes. O que deu errado? Então, faltou aí a essência da CNV. Então, por isso que eu quero trazer para você aqui essa consciência de que a CNV é muito além dos 4 componentes. É estar mais consciente, então, dessa nova forma de se comunicar. É uma nova forma de pensar, uma nova forma de falar, uma nova forma de agir. Então, é tudo isso, vai além dos 4 componentes. O Marshall Rosenberg, aqui no livro que é a base da CNV, na página 27, ele fala sobre a essência da CNV. Eu quero ler aqui para você. Ele fala o seguinte, ó: a essência da CNV está em nossa consciência dos 4 componentes, não nas palavras que efetivamente são trocadas. Então, olha que interessante. É a consciência dos 4 componentes, e não necessariamente que eu tenho que utilizar os 4 componentes nas palavras que eu utilizo para me expressar. Outro ponto que a CNV não é. Então, caso eu diga para uma outra pessoa: isso não é CNV. Então, imagina que você está num grupo de prática de CNV, que a CNV ela é uma linguagem para ser praticada em grupo. E é como se fosse um idioma, né? Então, para a gente ganhar fluência, vai com o tempo e vai com a prática das técnicas, das formas de se comunicar com outras pessoas. E aí, isso pode acontecer, que eu acabei de falar, quando você está praticando a CNV em grupo, e aí você fala para outra pessoa que ela está utilizando a CNV de forma errada. Então, só de dizer que está utilizando de forma errada, já deixa de ser CNV. Porque na CNV a gente não tem esse conceito de certo e errado. E o Marshall dizia que esse conceito de certo e errado, ele promove violência. E uma das explicações para isso é que, por exemplo, vamos imaginar que 2 tribos lá na África estejam uma do lado da outra, em regiões próximas, e aí uma considera que a outra está errada porque ela está fazendo algo que não deveria estar fazendo. E aí essa ideia de pensar que o outro está errado já aumenta já a possibilidade de eu imaginar que a outra pessoa é um inimigo, o outro grupo é um inimigo, porque ele está errado. Então, essa ideia de certo e errado, ela segundo Marshall, promove violência.
Então, Gustavo, o que falamos no lugar de certo e errado? Bom, na CNV a gente aprende a se expressar em termos de sentimentos e necessidades. E nesse caso da prática em grupo, de possivelmente alguém falar: olha, você está usando a CNV errado. Então, ao invés de utilizar esta forma, uma outra forma utilizando nesses sentimentos e necessidades pode ser algo do tipo: eu quero contribuir com a nossa prática de CNV. Você estaria disposta a analisarmos essa frase? Então seria a frase que a pessoa falou e que você considerou que tá errada em CNV. Aí você expõe para ela que você quer contribuir, você está falando de necessidade. E aí você checa com ela, checagem é uma das ferramentas da CNV. Você checa com ela, você estaria disposta a gente analisar essa frase? Outro ponto que a CNV não é. A CNV não é somente fazer um curso e pegar um certificado daquele curso. Ou seja, eu vou lá, faço um curso, peguei o certificado e falo: pronto, agora eu sei CNV. A CNV, ela é um aprendizado pro longo da vida. Então, eu conheço algumas pessoas que estão há 20, 30 anos praticando a CNV e elas aprendem até hoje. Outro dia eu estava numa call no Zoom com uma suíça e ela já faz 20, 30 anos que pratica a CNV. Ela conheceu o Marshall pessoalmente, fez treinamento junto com ele, viajou com ele. E ela, naquele dia, a gente teve uma reunião à tarde e ela, de manhã, ela estava me contando que teve uma situação na qual ela teve um quesito da CNV, um aspecto da CNV, que ela prestou atenção naquele dia. Ou seja, depois de mais de quase 30 anos de prática de CNV, que ela ainda tem algo a aprender, ou seja, ela ainda aprende até hoje. A CNV não é algo que você vai, faz um curso e pronto, você acabou, você já aprendeu tudo que você tinha que aprender de CNV. É algo que você vai aprendendo com o tempo, ganhando fluência. Então, por isso que a presença de uma comunidade, de um grupo, para poder praticar, é bastante importante. E como em todo idioma, aprender um idioma novo, a CNV é uma linguagem. Então, aprender uma linguagem nova demanda prática e dedicação. Então, por exemplo, eu que falo inglês, todos os dias eu tô aprendendo algo novo. Então, eu trabalho com uma americana e todos os dias é uma palavra nova que ela fala e eu falo: nossa, que palavra é essa? Ou então, às vezes, até palavras que eu conheço e que usadas de uma forma diferente para expressar uma coisa que eu não estou acostumado a ouvir, então é uma coisa que eu nunca ouvi. Então, se num idioma como o inglês é possível a gente aprender todos, até no português. Quantas vezes eu não me deparei com palavras que eu nunca ouvi falar, e a minha língua mãe, há mais de 30 anos ouvindo e falando essa língua, ainda tem coisa para aprender. Então a CNV, como é muito parecido com um idioma, porque é uma forma de se expressar, uma forma de se comunicar, também tem essa característica de ser uma aprendizagem continuada. Então, só fazer um curso e falar que você aprendeu CNV, não é CNV. E demanda prática e dedicação e também um pouquinho de tempo. Mas o resultado, eu posso dizer por mim, é muito satisfatório. E eu vejo depoimentos também de outras pessoas, de alunos meus, de participantes das calls que eu faço também com a americana com quem eu trabalho. O resultado é também satisfatório para muitos deles. E com a utilização da CNV, a aplicação da CNV na minha vida, hoje eu tenho mais ferramentas para poder me comunicar com mais autenticidade. E a autenticidade é uma das nossas necessidades humanas universais, que é muito importante para mim. Quando eu não tenho a minha necessidade de autenticidade atendida, eu não fico bem, eu fico irritado, fico incomodado. E então essas ferramentas que eu tenho aprendido na CNV têm me ajudado a contribuir, tem contribuído com eu poder atender essa minha necessidade de autenticidade. E isso leva também a mais harmonia nas minhas relações. Com a minha namorada, por exemplo, as discussões entre eu e ela, elas não duram 10 minutos. Em menos de 10 minutos a gente já resolve a situação que está se apresentando. Então, por quê? Porque a gente para escutar um outro. E nesse momento que a gente para escutar um outro, a gente foca em sentimentos e necessidades. Para buscar estratégias
para atender essas necessidades que a gente encontrou. E aí, são necessidades dos dois. Por exemplo, às vezes eu posso fazer uma estratégia que atende uma necessidade só minha. E aí não atende a necessidade dela. E aí então, ela fala as necessidades dela, eu falo as minhas, e a gente busca uma estratégia que atenda a necessidade dos dois. Então aí tem mais harmonia no relacionamento. Outra pessoa também que eu comecei a ter mais harmonia no relacionamento foi com meu pai. Antes, eu via algumas das frases dele como ordem. Parecia que ele estava mandando eu fazer alguma coisa. E aí, depois eu comecei a identificar que algumas das necessidades dele era de contribuição e de reconhecimento, ficou muito mais fácil eu olhar para aquela frase dele, para aquele comportamento dele e falar, opa, é uma estratégia dele para atender a necessidade dele de contribuição. Por exemplo, outro dia ele me mandou uma mensagem e estava escrito assim, leia isso. E ele mandou o link. E eu falei, leia isso? Parece uma ordem, e se eu não quiser ler? Né? Aí eu lembrei, a necessidade dele de contribuição é muito importante para ele. E aí eu falei, ele está tentando entender a necessidade dele de contribuição. E aquilo fez com que dissolvesse aquela irritação, aquele incômodo de ver aquela frase. Então esse aqui é um exemplo que aconteceu semana passada comigo entre eu e meu pai. E aí hoje então, quando eu fico mais rápido, hoje então, quando eu fico irritado e fico incomodado, eu identifico mais rápido o que eu quero e não estou obtendo. Então, eu foco nas minhas necessidades. E a hora que eu foco na necessidade, eu falo, opa, peraí, eu não estou obtendo isso, vou arrumar uma estratégia para obter isso. Então, necessidades, por exemplo, de clareza, ordem, consideração, integridade. Então, essas necessidades são importantes para mim. Eu convido você a identificar quais são as suas necessidades. E Gustavo, como é que eu vou saber quais são essas necessidades? Eu te convido a ir lá no meu site, udemy.com.br, e fazer o download gratuito da lista de sentimentos e necessidades que eu fiz lá. E você pode utilizá-la para que você comece a se familiarizar com essas palavras, com essas necessidades humanas universais. E aí, para encerrar esse vídeo, eu quero então te dizer que deixa de ser CNV quando eu uso julgamento, culpa, ataque, crítica, ideias de certo e errado, de apropriado e inapropriado, entre outras. Então essas são algumas das formas da nossa comunicação que faz com que desconfigure o uso da CNV. E aí, então, deixa de ser CNV também quando eu penso que o outro deveria ter feito tal coisa. O outro deveria ser diferente. Eu penso que ele merece tal coisa porque ele fez aquilo. Ou então ele não merece tal coisa. Essa ideia de merecimento a gente também não utiliza na CNV. Quando eu penso também que o outro é responsável pelo meu sentimento. Quando eu penso assim, então isso deixa de ser CNV. Tá errado? Não tá errado, porque na CNV a gente não utiliza essa ideia de certo e errado. A partir do momento que eu penso, isso tá errado, já não configura mais o uso dessa linguagem. Quando eu não ouço a outra pessoa e quando eu não busco por sentimentos e necessidades, também não é CNV. Então, esses são os pontos que eu trouxe para você, que eu quis trazer para você nesse vídeo para dizer o que a CNV não é. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, que esse vídeo chega a mais pessoas. Se durante o vídeo você pensou em alguém que você falou assim, para você mesma, eu acho que esse conteúdo pode ser útil para essa pessoa, manda esse vídeo para ela. Se você estiver me vendo no Instagram, segue o meu perfil. E se estiver me vendo no YouTube, se inscreve nesse botãozinho aqui embaixo, tem um sininho aí também que se você ativar, você vai ser notificada de quando um conteúdo como esse for postado. Bom, então é isso por agora e até a próxima. Tchau, tchau.